Boa noite a todos, que a paz, que a luz do Mestre Jesus se faça presente. Dando prosseguimento, né, a nossa aula semanal, estamos abrindo hoje. Vamos falar sobre o quadro do inferno cristão. Micheline vai fazer a explicação. Eu estava brincando ontem, dizendo que ela teve um sonho que foi no inferno, passou uma noite lá e vai trazer o que ela viu, o esboço do que ela viu. Mas antes de a gente fazer esse estudo, vamos fazer logo a nossa harmonização, vamos fazer a leitura do Evangelho. Para iniciarmos o nosso estudo, vamos pedir para o nosso companheiro Adilson Batista fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. Amado Mestre Jesus, querido irmão e amigo, mais uma vez aqui nos encontramos nessa casa de oração e trabalho com a tua permissão de Deus, na certeza de que, na noite de hoje, recebendo a orientação e o auxílio dos amigos espirituais, para que, junto com os irmãos encarnados que se encontram à frente dos estudos, possam trazer para nós mais esclarecimentos acerca dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, mais precisamente no livro O Céu e o Inferno. E é com essa rogativa que pedimos, que devolva a palavra ao irmão que dirige o trabalho da noite de hoje, para dar por iniciado na tua santa e divina paz. E com essa prece, amado Mestre Jesus, pedimos a tua permissão e a permissão da equipe espiritual amiga para iniciarmos a nossa noite de estudos na tua santa e doce paz. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 11 e 12, que fala sobre não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né? Então, o item 11 diz assim: não queirais julgar, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Isso é em São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Item 12. Então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio. E lhe disseram: mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou-nos apedrejar estas tais. Que dizes tu logo? Diziam, pois, isto os judeus, tentando para poderem acusar. Porém, Jesus, abaixando-se, pôs-se a escrever com um dedo na terra. E como eles perseverassem em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: o que de vós outros está sem pecado, seja o primeiro que a apedreje. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio em pé. Então ergueu-se Jesus e disse-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Isso está em São João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11. Vou parar por aqui, porque dá para a gente ter um assuntozinho. Essa versão é meio estranha, né? Horrível, né? Bom, mas o ensinamento de Jesus, não importa como é que é escrito, a gente consegue captar, né? Graças à doutrina espírita que a gente consegue, vamos dizer assim, traduzir para uma linguagem que a gente tenha condições. A gente tem uma mania de julgar as pessoas em qualquer ato da nossa vida, né? É uma prática, infelizmente, que está arraigado em nós. Esquecendo que, quando eu julgo alguém, eu estou dando o direito também de ser julgado. Porque aquela pessoa não é perfeita como eu também não sou. E às vezes a gente se esquece disso. Então a gente fica a observar as atitudes dos outros, observar, fulano desse jeito, ciclano está fazendo isso. O que é que tu tem com a vida dos outros? Cuida da tua vida. Cuida de te melhorar, de crescer. Nada de estar julgando.
porque isso não vai levar a nada. Porque se a gente parar a vida para observar a vida dos outros, a gente esquece da gente e não se corrige, não se melhora. Então, é acabar com isso. É difícil. O que é que tu tá rindo, Adilson? Todo dia eu juro, todo dia eu me lembro. Já está arraigado na gente com uma força tão grande isso, que a gente se perde, por muito pouco a gente se perde. Daqui a pouco a gente vai para ali, olha a atitude de Tereza, vai ver se pode, como é que Tereza faz um negócio desse. E eu estou aqui fazendo 10 vezes pior o que Tereza está fazendo. Aí vem alguém me julgar do mesmo jeito, eu vou criticar porque estou sendo julgado? Não, deixa a Tereza. Se eu puder ajudar a Tereza, eu vou lá e ajudo. Ah, Tereza, coisa e tal, vamos ver, não faz assim. Mas ajudar, aconselhar. Se eu não puder, deixa ela com o erro dela. Eu tenho que cuidar da minha caminhada, sempre buscando ajudar os outros, se for possível. Às vezes os outros não querem ajuda e a gente tem que respeitar. A pessoa às vezes não quer. Não vamos impor nada a ninguém, né? Vamos lá, gente. Estamos 3 minutinhos. Quem gostaria de acrescentar algo aqui nesse texto? Às vezes assim, a gente julga o outro baseado na ação que ele está fazendo, mais que é uma coisa que, inclusive, a gente queria estar fazendo. Aí não pode, né? Porque o super-ego é claro, ou alguma coisa. Aí fica falando, né? São os hipócritas. Exato. Diga mais. Diga, Eliane, você vai falar. Nadinha. Você está julgando muito na vida? Mas gente, então é complicado se a gente não se policiar. Orai, se vigiai. Né? Não vigiar a vida do outro, não. Se vigia a sua. Se preocupe com a sua. Mas sempre lembrando, se puder ajudar o outro, ajude. Não critique, não aponte o dedo. Vamos conversar, está errando, vamos lá, vamos conversar o que é que está vendo, vamos corrigir. Mas isso tudo de uma forma amiga, amável. Nada na crítica, nada na imposição. Quem somos nós para impor alguma coisa? Eu me lembro que lá no começo, quando eu estava começando a doutrinar, eu fui conversar com um irmão desencarnado, e eu falando aquela preleção, e ele parou e disse: quem sois tu, figura, para estar me dando um conselho? Então, nunca ouvi isso, não? E não é verdade. A gente escuta certas coisas, mas é um aprendizado, é bom, porque a gente é um choque. Para aí, baixa a tua bola, quem é tu para me criticar? Para dizer, perdoe essa... Peraí, tu perdoaria, como já foi dito, tu perdoaria numa situação dessa que eu estou passando? E você começa a refletir. Eu nunca mais esqueci que a esposa tinha traído ele, e eu, na minha afã, lá no começo, imaturo, perdoe, meu irmão. Aí ele disse, se tu fosse no meu lugar, tu perdoava a tua esposa? Aí a gente tem que começar a rever, se pôr no lugar do outro, saber como dizer. Tem que ter muito cuidado, porque senão a gente se perde naquela empolgação. Aconteceu comigo também, nesse caso. Já? Perdoe, meu irmão, ele disse isso. Quem é que tu manda eu perdoar? Eu vejo o que é que tu faz durante todo o dia. Você nem observa, você está me acompanhando, mas tem visto o esforço que eu tenho feito para me modificar, não tem? Exatamente. Quando ele deu uma recuada. Uma recuada. Porque ele bota a gente no canto da parede, mas a gente tem que saber sair. Mas é um aprendizado, Tereza. Estou esperando você segunda-feira, tá bom? Vamos encerrar. Vamos passar para a Micheline, que ela agora vai trazer um pouquinho do inferno cristão. Vai começar com o inferno pagão, não sei como é o esquema, é com ela. Vai falar do inferno. Oi, gente, boa noite. A gente vai continuar falando, né, no livro Céu e Inferno, continuar falando sobre o inferno, né? E a gente vem falar sobre o inferno cristão, né? Tem alguns livros que falam de boa sobre o inferno cristão, mas a gente pensou em trazer algumas ideias antes, né? De como é que a gente chegou a esse entendimento hoje de inferno, né? O inferno cristão nosso, que é o que a gente vive aqui no Ocidente, né? O que a gente vive no Ocidente não, é o que a gente entende, conhece no Ocidente. E como Rose trouxe nas outras aulas, falando do arquétipo, né? Aquelas ideias originais, né? De onde a gente traz as nossas ideias hoje, aí
eu vim trazer um pouquinho da mitologia, inclusive, né? Então ele diz assim, desde quando se fala em inferno? Como é que se desenvolveu o entendimento do inferno desde o período pagão, passando pelos primeiros cristãos até a Idade Média, e depois o cristianismo começou a se dividir. E a gente vai ver um entendimento diferenciado, desde os primeiros cristãos até hoje. O inferno, do latim é inferno, que significa as profundezas, ou mundo inferior. Origina-se da palavra latina pré-cristã inferos, lugares baixos ou infernos. Isso a gente já tinha visto antes, né? O conceito de inferno, que são lugares baixos. É um conceito presente em diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos indistintamente, segundo alguns, ou lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas más, segundo outros. Por que a gente vê isso? Porque a gente vai ver que em várias civilizações a gente vê não o inferno como a gente conhece, mas simplesmente o lugar dos mortos, o mundo dos mortos, o submundo, a terra dos mortos, não um local onde você vai ali para pagar, para penitenciar ou para sofrer por causa das suas ações, mas o lugar onde todo mundo que morreu vai, indistintamente. Então, ele diz aqui, alguns a morada dos mortos e outro é o lugar de condenação, né? Onde você vai para sofrer, para pagar alguma punição, pagar alguma coisa. Então, na evolução do conceito de inferno, ele vem dizer que atualmente a gente conhece muito esse termo de inferno de acordo com a obra de Dante, a Divina Comédia, que vem falar de vários não é submundos, né? De camadas, né? Ou de que o inferno tem muitos lugares, subdivisões, né? Onde você passa, em cada subdivisão você tem um sofrimento, e a gente vai ver que antes dele, a gente já vê em outras civilizações esse tipo de inferno ou de submundo, onde você, às vezes, você vai para um determinado local no inferno, dependendo do seu tipo de crime, do seu tipo de atitude, do seu tipo de... Então, tem lugares, tem divisões diferentes. A Adilson está rindo que só hoje, né, Adilson? Tem lugares, tem patamares diferentes do inferno. Profundezas, né? Andares lá para baixo, que a gente tem sempre a ideia do inferno descendo. Por que será isso, né? A gente tem sempre essa ideia do inferno lá embaixo, né? Não para cima. Assim, né? Foi ensinado a gente assim, né? Também. Então, muito se tem a ideia de viagem ao mundo dos mortos, né? Anteriormente, né? O conceito do outro mundo, o mundo dos mortos. Essa viagem ao mundo dos mortos que a gente vê em várias histórias. Na Odisseia, no século VII, deixa eu ver daqui, a missão da catábasis de Ulisses, no canto 6, que é descida, né? E abaixo, é uma forma de descida. Então ele vai dizer que na mitologia existe um motivo para você descer ao mundo dos mortos, não é à toa. E ele está falando da pessoa viva ir ao mundo dos mortos, fazer essa viagem. E essa catábasis, você tem que ter a volta, senão não é esse fenômeno que ele fala. Uma pessoa viva, normalmente um herói, vai ao mundo dos mortos com alguma missão, fazer alguma coisa, mas ele retorna, porque se ele não retornar, ele está morto, né? Então a ideia é essa. Aí ele vem falar em vários personagens que desceram ao mundo dos mortos, como Orfeu, Odisseu ou Ulisses, que é mais conhecido nosso aqui no Ocidente como Ulisses, o latino, né? Aquiles, Enéas e mesmo Dante na obra Divina Comédia. E também ele fala aqui na República de Platão, né, com o retorno à caverna, e a descida de Jesus, né? Eles falam como um mito também em alguns locais, né? Como se fosse um mito, ou como se Jesus fosse uma personificação de um ideal de ser que seria exigido da gente, não como um ser que realmente existiu. O livro da Eneida, ele também fala, né, de Enéas que desceu, né, para o inferno, para o mundo dos mortos, não o inferno como a gente diz. A gente vai falando aqui inferno, mas vamos entender esse inferno como a descida ao submundo, ao mundo dos mortos, não esse inferno que a gente está acostumado a conhecer. E eles acham que essas ideias, né, ainda já vêm da Mesopotâmia, no século
21 antes de Cristo. É muito tempo. Mas ainda vem antes disso, né? Essa é a ideia que a gente conhece, o que vem trazer do inferno para a gente hoje. Então vamos percorrer algumas ideias de submundo. Isso aqui, que Rose falou, inclusive, é o Cerberus, né? Aquele cão de 3 cabeças que fica ali na porta do submundo grego, né? O mundo dos gregos. E aqui é nórdico, né? Existe essa árvore Yggdrasil, a árvore que conecta os céus com o submundo da mitologia nórdica, né? Então tem várias camadas abaixo das raízes, onde são vários mundos, o submundo, né? O mundo dos mortos. Estava falando da questão do catábase, não sei, Catábase. negócio aí da... Uhum. É isso, então, essa questão que ele faz justamente ali. Essa questão que aqui no livro fala de Santa Teresa é justamente isso, é? Isso. Ah. Que ela vai... Só que ela diz que foi em sonho, né? Sim, sim. Em sonho. E nessas histórias, nesses contos aí, a pessoa vai encarnada mesmo, desce ao mundo dos mortos com alguma missão. Ela entendi. Conta ainda que foi um sonho, né? No caso meio dela. um desdobramento, né? É um desdobramento. Uma forma de você interpretar essas coisas. E ela volta, né? Catábase. Ela volta. Ah, entendi. Não sabia não. É isso aí. Aí se você... ele diz que tem que existir a anábase, que é exatamente a volta. Se não existir a anábase, é porque você morreu. Fica lá. Mesmo sem merecer. Então, no submundo, é o mundo dos mortos em várias tradições religiosas, localizadas abaixo do mundo dos vivos. Essa ideia vem sendo trazida desde sempre, né? É uma ideia inata, né? Parece, né? Que fica o mundo abaixo. Né? Porque a ideia de que são espíritos, ou os mortos são inferiores aos vivos, né? Normalmente. Então, eles estão abaixo, né? Abaixo de nós. Isso está na gente ainda. Eu não vou contar o santo, né? Mas a outra coisa que tinha uma pessoa doente, e aí... Uma pessoa doente, aí eu estava conversando até com um outro colega, ele disse, infelizmente ele não vai se livrar dessa não. Tipo assim, como se não, é muito ruim, ele vai morrer mesmo. Essa praga aí, infelizmente, ele não vai conseguir se livrar. Então, assim, acho que a gente vê ainda nessas nossas questões de que esses conceitos ainda estão arraigados em nós, de que bom mesmo é a gente estar aqui vivo, né? Morrer, meu Deus do céu, é horrível. Muito, e a gente vai ver em outras culturas aí também essa ideia, né? De que o mundo dos mortos não é um lugar onde ninguém queira ir, porque você vai para lá e fica esquecido. Você não é coisa boa. É assim, quem quer morrer? Aham. Ninguém. Você não estaria muito normal, né? Se você quisesse... Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Bem, ninguém quer ir pro céu, não, né? Quer não? Não, pro céu, quando eu morrer, aí eu vou pro céu, né? Mas quando morrer, você quer ficar viva. Eu já sei que eu vou pro céu, sempre espírito bravo. Então, esse conceito de submundo é encontrado em quase todas as civilizações e pode ser tão antigo quanto a própria humanidade. Eu vi tanta coisa que eu disse, não, eu tenho que parar de procurar, porque senão eu vou achar mais e mais e mais coisas. E todos os povos que a gente encontra têm essa ideia de submundo. Muito diferentes, histórias riquíssimas, belíssimas, muito interessantes. As características comuns dos mitos do submundo são relatos de pessoas vivas o visitando, geralmente com algum propósito heróico de consultar os mortos, a fim de efetuar uma missão como obter conhecimento ou realizar um resgate. A gente vai ver sempre na mitologia algum herói que vai no submundo ou para buscar conselho com os mortos ou para realizar alguma missão. Tem um aí que ele vai resgatar a humanidade, ele vai fazer a humanidade dos tempos atuais, ele vai buscar os ossinhos lá dos outros. É muito interessante, é muita coisa. Mas aí a gente sempre vê, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que o relato é sempre de pessoas vivas que vão ao mundo dos mortos. Não é a gente pensando como a gente vai hoje, né? Eu vou em desdobramento, vou lá. E a gente não pensa em ir para baixo, a gente pensa em ir para cima, né? A gente sempre pensa nessa ideia. Várias mitologias incorporam o conceito de alma do falecido fazendo sua própria jornada ao submundo, com os mortos precisando ser levados através de um obstáculo definitivo, como um lago ou um rio, para chegar a esse destino. Imagens de tais viagens podem ser encontradas tanto na arte antiga quanto na moderna. A descida ao submundo foi descrita como o mito mais importante para os autores modernistas. Jung, inclusive, fala isso, né? Ele vem falar do nosso subconsciente,
do nosso inconsciente e essa catábasis, onde você vai, faz esse mergulho em você e volta, né? Para você ir buscar o que você tem de mais profundo, trabalhar isso e voltar para se melhorar, né? Se modificar ou se curar por algumas coisas. Então ele fala assim, ele fala que até esses mitos são interessantes para a gente se conhecer, trabalhar. Então é uma coisa inata da humanidade, né? A gente pensar nesse resgate ou esse mergulho a outro mundo, ao submundo. E aqui ele está falando de alma do falecido, né? Aqui já são histórias onde explicando, depois que eu morro, como é o meu caminho ao submundo. Diz, Teresa. Aquele cachorro de várias cabeças, Cébero, não é? Sim. O nome dele. E, no caso, esse rio tem um barquinho, né, que tem, cuja pessoa que rema é Hades, ou Hades está já na porta lá? Porque também tem a história, né, que Hades se apaixona por uma deusa, sequestra ela e leva para lá, para o submundo. Aí um outro herói vai lá resgatá-la, né? São histórias lindíssimas. Lá na frente eu vou falar sobre a mitologia grega, aí a gente vê um pouquinho isso. Quem souber mais fala, porque eu não sei muito bem a história, não. Caronte. Isso. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não, Tereza, a gente vai falar mais. Você vai falar mais. Depois. Então, a gente passeando um pouquinho sobre outras civilizações. Na mitologia asteca, Mictlán é o mundo, é o submundo da mitologia asteca. Tu estás vendo aí? Eu estou na tua frente, não, né? A maioria das pessoas que morrem vão para o Mictlán, porque existem outras possibilidades. Se você morrer no parto, se você morrer numa guerra, se você morrer, dependendo de onde você morrer, você vai para locais específicos. Ele tem lá os nomes, são todos esquisitíssimos que eu não consigo falar, mas você vai para lugares específicos. E a maioria das pessoas é que vão para o Mictlán. Está localizado distante ao norte e é composto por 9 níveis. Então esse submundo ao norte da... é nos Estados Unidos, no México. É no México isso, né? Então, lá para cima, mas... Dizia-se que a viagem do 1º ao 9º nível era difícil e demorava 4 anos. Veja só, ele contava em anos. Mas os mortos poderiam contar com a ajuda do psicopompo e Xolote. Axolote, parece o nome dele. Os mortos tinham de enfrentar muitos desafios, tais como atravessar uma cordilheira em que as montanhas se chocavam uma contra a outra, um campo com fortes ventos em que voavam facas que raspavam a carne dos ossos e um rio de sangue com temíveis onças. Então ele vê muito esqueletos sem carne por causa disso. Eles passam por isso. Então a gente vê aqui o sofrimento físico, né, do morto para chegar no local onde ele tem que ficar. E demorado, né? Não teve contato com a população europeia. Isso é pré-colombiano ainda, é antes dos hispânicos. Porque muda completamente depois que eles têm contato com os europeus. E é interessante, né? Aí a gente vê, eu trouxe esse psicopompo, que é o guia das almas. Significa literalmente guia das almas. São criaturas, espíritos, anjos ou divindades em muitas religiões, cuja responsabilidade é escoltar as almas recém-falecidas da Terra para a vida após a morte. Exemplos clássicos de psicopompos nas religiões antigas são o antigo deus egípcio Anubis, a divindade Yama no hinduísmo, o barqueiro grego Caronte e o deus Hermes. Eu acho que Hermes ele é grego e é romano, né? Hermes não era aquele corredor, né? O corredor? Mensageiro. O deus romano Mercúrio, as valquírias nórdicas, o Xolote asteca e Emorana eslava, o Vanto etrusco. Aqui tem uma obra, né, de um desses anjos levando uma pessoa que morreu para o local onde ele deveria ficar. Não é? A gente vai falar inferno, a gente tem a mania de, né? Eu tenho o impulso de dizer levando para o inferno, mas não é, levando para o submundo, né? Para o local onde os mortos devem ficar. Então ele vê essa figura que
Da civilização asteca eles chamavam de psicopompo, mas que existem várias civilizações, a mesma ideia, né? Mas no Nesse caso dia. ele levava os mortos, tanto dos bons como dos maus. Todos, indistintamente. Todo mundo. Quem morreu Vai para esse lugar. Não Não importa se fez o bem ou o mal. Não. Ele vai ter como guia esse guia das almas ou aquele, no caso do Azteca, esse axolote, que vai levar a pessoa para o submundo. Aqui ele ainda fala de pessoas que morreram devido a algumas circunstâncias, eles vão para locais diferentes, mas eles sempre vão ter um guia que vai levar eles para aquele local. Ô, Michelene, tá falando isso, eu estou lembrando do capítulo aqui que a gente está trabalhando. Dá para a gente fazer uma comparação de que, inclusive, o capítulo 4 ele até fala que existem 2 milagres, né? O primeiro é que Deus ele consegue restaurar o corpo físico da pessoa que morre, e o segundo é que ele consegue fazer com que as doenças e as misérias que aquela pessoa teve para desencarnar, para morrer, elas sejam restabelecidas, ele tenha uma vida tranquila, que é na volta de tudo, né? Sim. Aí quando a gente fala dessa questão do Guia das Almas, isso é esse ser aí que leva as pessoas para um tal lugar. Aí a gente poderia relacionar ele com essa questão de a gente morre, seja lá quem for, vai para o inferno, fica lá. Inclusive o capítulo 4 fala que nessa questão do inferno é a parte que Deus negligencia, ele não está nem aí. Sim. Né? É relacionado a isso, é? Esse guia? Sim. É porque nessa civilização, pelo entendimento deles, eles vão para aquele lugar do mundo dos mortos. Não importa o que fez. Não importa o que fez. Você não fica no mundo dos vivos, você vai para o mundo dos mortos. Sim. Então você tem um guia que leva você para aquele local. Dependendo da sua morte, você vai para um local diferente ou não. Sim. É basicamente o que fala aqui, né? E Deus é Zeus, né? Zeus no mundo grego, aqui Azteca. O deus deles, não sei se disse aí no início, o que fica guardiando. Vai mostrar ali na frente, é Miticlã, não sei o que lá. O senhor das mortes, o senhor dos mortos e a senhora dos mortos. É um casal que vive, que comanda aquele local do mundo dos mortos. Dentro de uma sala fechada, sem janelas, eles vigiam todos os mortos que estão ali para saber o que eles estão fazendo. Alguns locais, eles vão ficar ali eternamente, sem nenhuma possibilidade de voltar. E alguns vão passar por sofrimento, outros não, dependendo do que você faz. Outra dúvida que eu tenho. Relacionado a isso, o capítulo 4 ele também fala que para cada inferno, para cada local, tem um ser responsável. Eles também falam isso aí, né? Nesse Azteca, ele fala em outros. No mundo Azteca, existe um rei do submundo, um rei e uma rainha do submundo. É um só, que comanda e não deixa nenhum morto sair de lá. Ele está comandando o submundo, ninguém sai de lá. Neste local aí. Em outras civilizações que tem aqui, ele fala de um deus para cada local, para cada tipo de inferno, né? Para cada tipo de local que tem esse. Inclusive que você vai sofrer punições diferentes em cada uma. Eu tenho uma dúvida também, então, esse psicopompo é como se fosse um cargo. Um cargo. Né? Várias pessoas podiam ser psicopompos. Então, Sim. E aí essas pessoas também estão mortas, é isso? Também, são espíritos. São espíritos, às vezes um tipo de Deus, né, que é encarregado simplesmente de levar você para um local. Sim. Inclusive, eles consideram que esse caminho para chegar ao submundo é um caminho de trevas, escuro, então você tem a companhia de um guia para levar você até lá, porque você vai passar. Ele mostra ali, naquele anterior, que você vai passar por locais difíceis, né, para você passar. Então, você tem um guia que leva você por esse caminho, E aqui, no caso, tem até 2, no caso dos astecas, que é um guia das almas e esse axolote, ele também guia as pessoas para... É um deus, esse axolote é um deus. Ele guia as pessoas pelo caminho. Interessante você falar que esse guia
é um Deus, não é? Porque eu sempre imaginei que seria um funcionário Um de um funcionário. ser maior, justamente porque naqueles filmes que a gente assistia na sessão da tarde, que tem a mitologia grega, né, que tem o barqueiro, justamente a pessoa vem encomendada, Aham. sobe lá no barquinho e o barqueiro leva. Leva. Calado, não fala uma Aham. palavra, A moeda. até o submundo. É. Até o submundo deixa a pessoa lá, né, aquele local sombrio, e já volta para pegar outra. Pois é. Eu queria saber onde é que ele gasta a moeda dele. O que ele recebe, o que é que ele compra com aquilo? Mercado Negro. Ô, Micheline, outra coisa, agora uma analogia que a gente pode fazer com aquilo que o Espiritismo fala pra gente atualmente, né? Que é a Ótimo. questão dos cargos de pessoas que trabalham justamente, que a gente chama dos emergencistas, né? Que são pessoas que são responsáveis por auxiliar nas desencarnações das pessoas, porque a gente pensa que toda pessoa que vai desencarnar tem lá um grupo de gente para receber. Não tem não. A grande maioria não, são pessoas que estão de fato de plantão e que trabalham com isso, que são responsáveis por fazer o desligamento e transportar ela para o local que lhe é devido. E aí você vê que tem tudo a ver, né? A gente pega a mitologia, aí a gente trabalha o que está aqui e a gente bota o que o Espiritismo fala. Então, vê, é aquilo que a gente fala, é a evolução do pensamento, né? Do conhecimento. Ótimo, Bruno. É exatamente isso. Esse link que a gente vê, eu já ia dizer, a mitologia também é cultura, mas só é cultura, né? É maravilhoso. Para a gente ver que essas ideias vêm desde lá, né? E a ideia é exatamente essa. A gente vê que a gente chegou ao inferno hoje e o pensamento do Espiritismo vem desde Platão, desenvolvendo até chegar em nós, não apareceu do nada. Então, é mais uma forma da gente entender que essas ideias, né, lá, que estão lá atrás, isso aqui é antes do período hispânico, né, na América do Sul, então, na América Central e tudo mais. Então, é muito tempo, né? Eles já tinham essas... E são muitos mitos. Nesse povo aqui, que a gente está falando dos astecas, eles têm tantos deuses relacionados à morte, tantos que eu disse, eu vou cortar, porque senão eu vou falar só deles. Muita coisa, cada coisa, para uma morte daquilo, para uns guerreiros, para função, é muita coisa. Morre de acidente tem um Deus. Morre de homicídio tem outro Deus. Para cada morte é designado Deus. Não, dependendo do seu tipo de morte. No caso, eles falaram muito assim, da mulher que morre no parto. Ela tem uma deusa específica para cuidar dela e ela vai para um mundo separado, né? Aí tem uns que morrem na guerra e muitos dizem que do jeito que você morreu, você fica lá, né? Se você morreu ensanguentado, sangrando, você vai ficar lá dessa forma que foi. Micheline, ele está dizendo que, tipo assim, tá ligado? Se quantas pessoas que morreram de mortes diferentes, vamos dizer assim, teriam 50 espíritos diferentes para as mortes, é isso assim, é? Existem muitos deuses. Olha, é uma lista imensa de deuses nos astecas. Então, cada deus é para tipos diferentes de morte. Não é que não exista cada tipo de morte. Se você morreu de doença, existe milhões de doenças. Então, todo mundo na doença vai para ali, né? Tem um local, um submundo que é geral, né? Vamos dizer assim, o geral é a arquibancada, né? Onde vai todo mundo. E tem algumas mortes específicas que têm deuses específicos. Eu não elenquei todos porque seria muita coisa, né, para a gente falar. Porque a ideia era a gente falar do submundo, como é que funciona na ideia deles, como é que funciona. Mas é mais ou menos isso. E tem deuses específicos para aquelas coisas. É muito interessante. E não só. Os deuses incorporam, os deuses aparecem. Eu me lembrei até de Ana fazendo essa aula, porque tem um bichinho aí, né, que eu lembrei dos animais. Tem um bichinho aqui. E eles se mostram de formas diferentes, né? E os astecas, eles têm uns desenhos bem esquisitos, onde eles mostram muito formas de cobra, formas de animais, né? Que eles se representam assim, ou foram representados dessa forma. Esse Xolote, Axolote, é um deus asteca, irmão gêmeo desse Quetzalcoatl, meu Deus, eu não falo o nó da língua. Quetzalcoatl, pronto. Então, o Axolote é que conduzia os mortos durante sua jornada, por Mictlan. Era também o deus do fogo e da luz, doenças e deformidades. Era a personificação da estrela da noite,
atuava como guardião do sol, empurrando em direção ao oceano durante o pôr do sol e guardando ele durante a noite, em sua perigosa jornada através do submundo. Então, ele cuidava do sol, ele é quem empurrava o sol para o oceano, né, para ele ir para o submundo, né? Então a gente vai falar aqui do pôr do sol. E é ele quem acompanhava o sol na jornada no submundo. Veja só, era esse Deus, que era representado com o esqueleto de um cachorro com as patas viradas para trás. Um homem com a cabeça de cão. Ele era um Deus, né? Ele diz que é irmão gêmeo desses daqui, mas eles parecem diferentes. Micheline, e a gente faz aí novamente uma comparação com o atualmente que a gente conhece. Os seres elementais, que são responsáveis por estar sempre trabalhando na questão das forças naturais. Veja só. Tá entendendo como as coisas elas acontecem em sequência e como a gente vai apenas aperfeiçoando uma ideia que já existe. Que já existe. Não é verdade? É muito bom, né? Tem um livro que fala sobre a sorte dos animais no mundo espiritual, né? Sim. Existe uma literatura muito restrita disso, mas tinha, na verdade, um médium que escrevia algumas coisas relacionadas a isso, e aí ele descrevia os seres elementais como seres em transição, né? Sim. E aí é justamente a ideia daquele... Qual é aquele? É da mitologia também, que é metade homem, metade cavalo, metade... Minotauro. É uma coisa dessa. Pronto, aí ele fala que isso também é um ser elemental, enfim, é como se fosse a transição das espécies, quando um animal desencarna, enfim, para de encarnar, não sei se encarnar, enfim, para de vir ao mundo como cachorro, por exemplo, e vai vir agora como outra espécie, ele passa um tempo como um ser elemental. E aí na natureza ele não fica indo, né, para os planetas, mas ele fica como se fosse na erraticidade como um ser elemental. E aí é metade de um, metade de outro, para que ele possa passar, né, de uma espécie para outra. Talvez seja... Uma das passagens que a gente estuda da vida de Jesus, que é quando ele acalma o mar, né? Justamente uma das possibilidades é dele ter, de fato, diretamente o contato com esses seres elementais e eles, por entenderem o tamanho de Jesus, seguirem suas ordens de acalmar o mar. Muito interessante, né? Nessa civilização, quase todos os deuses têm uma representação de um animal, né? Todos eles são assim. Engraçado que seres elementais, para mim, eram duendes, fadas e gnomos. Mas ele fala dos doentes também, que são seres em transição. Todas essas figuras que a gente conhece, né, que a gente tem, ele fala que todos esses existem como se, não como o pessoal colocou, né, duende, fada, um mundo encantado, não. Mas como seres em transição, né? E aí ele até comenta das pessoas que ainda estavam em transição para a fase humana, né? Que aí talvez seriam esses doentes. É uma viagem, mas é bem legal. Eu já li que os doentes são espíritos zombeteiros, né? Os doentes da história. Mas aí a gente cai também, a gente não pode confundir que, por exemplo, existem seres que já estão no reino nominal, que já reencarnaram como humanos, mas que, por não se encontrar ainda, eles mudam a sua forma, que é uma das propriedades do perispírito. E aí, por exemplo, eles querem estar como doentes, como fadas, e aí eles estão sempre perturbando, né? Aí a gente já começa a entrar em uma outra questão. Entendeu? Se os doentes, de fato, como seres elementais, e os doentes que fazem parte do processo de modificação do perispírito. No nosso folclore tem um personagem com os pés para trás, é o Curupira, né? Que tem os pés virados ao contrário, né? Quer dizer que umas coisas, né, se entrelaçam, né? Ele também pode ser representado como um homem com a cabeça de cão, né? Mas aqui ele tá o corpo de um cachorro mesmo, né? Uma caveira de cachorro, esqueleto, né? Cão esqueleto. Ele também foi fundamental para a criação da humanidade, esse Deus Axolote, né? Ele ajudou o seu irmão, aqui é um ponto dele, né?
embora eles sejam irmãos gêmeos, né? Parecido. Em trazer a humanidade e o fogo do submundo, acompanhando as profundezas do Mithiclan, né? Que é o submundo, a fim de recuperar os ossos de uma antiga raça de seres que haviam habitado, né, o mundo anterior, para que pudessem criar vida para o mundo atual, arrastando uma carcaça podre até o mundo da luz, onde seu irmão e os deuses do céu polvilhassem com sangue, nascendo assim o primeiro homem. Era encarnado como uma salamandra, que recebeu seu nome de Axolote, que seria uma tradução mais ou menos de monstro aquático. Essa história é interessante porque ele vai com o outro deus ao submundo, porque ele já é um guardião que faz esse caminho, né, no submundo, e vai pedir ao senhor do submundo, que é quem guarda lá, né, o outro Mithiclan, que deixe levar esses corpos dos seres anteriores que estavam lá em putrefação, né, cadavéricos. E ele diz que só deixa se ele fizer uma missão, que é sair pelos 7 cantos do submundo, com a trombeta, fazendo barulho e tal. E ele diz que vai, só que a trombeta não tem som nenhum. Aí ele não consegue fazer sua missão. Aí o que é que ele faz? Ele coloca lá, manda os vermes furar uma concha e começa a fazer um barulho, não sei o que, ele consegue enganar lá o Deus. E o Deus diz que sim, deixa ele levar a carcaça, mas depois se arrepende e manda matar ele, não sei o quê, e ele se refaz. E com os ossos dele, né, com a farinha que fica dos ossos dele, o irmão leva, ele sobrevive, ele renasce, ressurge no mundo da luz, né, ou no mundo já. E o irmão dele com os outros deuses pega aquele pó e fazem os primeiros homens aqui na Terra. E ele tem até uma... no outra coisa tem um desenhozinho disso. Esse é o Deus que ele enganou, né? O Mithiclan Tecut. Muita coragem de enganar um cara desse. O Senhor das Terras, dos Mortos ou ainda o Senhor do Mundo. Esse é quem comanda o submundo, né? Ele é o rei do submundo. Ele está ali, não está ali para fazer o mal a ninguém, ele está ali para não deixar ninguém sair, né? Ele cuida ali do Mas na submundo. foto ele está mastigando, né? Porque ele ameaça, né? Ele é aterrorizante. Ele é representado como uma caveira ensanguentada, sempre saindo sangue. E sempre tem ligado a ele uma coruja ou um morcego. Ele tem essas penas, esse colar com olhos. Ele é para assustar mesmo, né? Para ninguém querer passar por ele. No livro do Céu e Inferno tem uma passagem que ele diz, né, que ele é mastigado, e o Deus mastiga, o diabo lá, né? E regurgita, o cabo está vivo, todo mastigado, mas está vivo. Ele não morre, né? Porque é imortal. Só pena, né? Ele é o deus asteca da morte, com a mulher, né? A Mithiclan. É um nome esquisito também o nome dela. Ele era adorado em toda a Mesoamérica, né? Pré-hispânica, governante da camada do submundo. Representado com uma caveira, dentes salientes, esqueleto. Sua imagem atual mais aproximada é a Lacatrina. Quem já ouviu falar nessa? Da festa dos mortos, né? No México. Tem no México. Né? Aquela caveira que tem. Então, ela já é a representação, né, atual desse Deus. Onde tem a ideia principal era uma caveira com os dentes sorrindo, né? E vestida de homem. Era essa a ideia. Só que eu tentei achar só ela, mas não acho. Só acho as coisas muito coloridas. E é o mundo dos mortos mesmo. E na Indonésia, ai meu Deus, é na Indonésia, nesse dia, eles tiram mesmo o corpo dos mortos para passear, para fazer, eles tiram fotos, vestem a roupa, enfeitam tudo e fazem esse culto com pessoas mesmo mortas. Mas essa situação onde era, né, aliás, onde era, né, a região do México e tal, mas isso é antes, né? Antes, bem antes. Mas ainda hoje existe o Dia dos Mortos, né, lá, e aí eles fazem comemorações grandes, né, para que a memória não seja esquecida. Uhum. Inclusive é um mito que para que a memória da pessoa morta não seja esquecida, ou seja, se for esquecido, se no Dia dos Mortos ninguém lembrar de você, com o tempo você não vai existir mais.
para onde você vai, ninguém sabe, mas você não vai existir mais. E aí, por isso, eles fazem diversas oferendas, né? Fazem jantares e almoço, enfim, para que os mortos sejam convidados naquele dia e todo mundo lembre, né? Porque o que alimenta o morto ali é a lembrança. Uhum. Então, as lembranças vão fazendo com que ele fique vivo no submundo. Sim, E sim. aí, se você é esquecido, você se desfaz pelo. É a segunda morte. Você tem a. E aí, a partir daí, você não tem mais como viver, né? Existe um Deus, um desses deuses que eles falam ali, que é responsável pela sobrevivência no submundo, ou para que exista uma vivência, né, no submundo. Talvez seja isso. Ele era muito adorado já, esse Deus da morte. Aí tem uma santa que, se você for ver a história, até chegar nessa Lacatrina hoje, vem deles, mas já vem modificando muito a história. Mas é interessante, né? Você querer manter viva, né, a memória do morto. Então, assim, quando as pessoas iam. Olha. Tirar um mundo, né? Raio laser, você. Você quer? Tá de futebol aqui, não, Micheline. Assim, Micheline, vê só. Então, quando as pessoas iam para esse submundo aí, que ele não deixava ninguém sair, né? Não deixava ninguém sair. Quer dizer que quando as pessoas iam para esse local, não é como um processo nosso. A gente vai no plano espiritual, passa aqui todo aquele processo e depois a gente tem a possibilidade do reencarne. Aí, eternamente, eles ficam presos aí, mais ou menos assim, é? Ficam presos, ficam no mundo. Morreu. Mas não tem aquela história da Grécia, não, de algum deus ir resgatar por algum motivo? Não, até onde eu vi não, porque a história é muito rica, muito grande, tem centenas de deuses, né? Deuses principalmente relacionados à agricultura, né? A gente vai ver, como a gente viu em várias culturas, e a gente mesmo, né? Sempre representando os fenômenos da natureza, né? Com deuses. Então eles têm muito isso. Mas aí eu não cheguei a ver nenhum que faça esse ressurgimento, essa ressurreição não, reencarnação, né? Nesse mundo não, tem outros vários que tem. Isso aqui é o homem, né, sendo criado. Isso aqui é a farinha. Eles falam de uma farinha mesmo de ossos, onde eles colocam sangue dos deuses para fazer a criação do homem. Pois é. Então, continua aqui. A gente vê na diferença de submundo e mundo dos mortos, mas a diferença não existe, né? A ideia de mundo dos mortos seria que ele teria uma entrada no mundo dos vivos, né? Você encontra uma localização física para entrar nesse submundo, para entrar no mundo dos mortos. Mas, na verdade, se confunde muito esses dois conceitos de submundo e mundo dos mortos, que acaba sendo a mesma coisa, né? É sempre imaginado um subterrâneo, né? Um reino dos mortos, inclui Hades e Sheol. A gente vai ver o Sheol é o hebraico e Hades é o grego, né? É o mundo, é o submundo, né? O mundo dos mortos. Aí ele vem falar de arquétipo, encontros folclóricos e épicos, que são ideias que se perpetuam, né, ao longo da história, e a gente vê que são muito, muito antigas. E a gente vê as relações, né, que a gente tem hoje com essas histórias. Na mitologia nórdica, Helgard. Helin é o local, é o submundo, é o mundo subterrâneo, é um dos 9 da mitologia nórdica, localizado abaixo da terceira raiz da Yggdrasil, e é o reino mais frio abaixo na ordem total do universo. Lembra aquela árvore que estava ali no início? Ele é abaixo da terceira raiz, né? Essa é uma ideia lá que eles têm dessa árvore. Eu já vi em outras filosofias essa história de árvore, onde você vai renascendo, até se tornar perfeito, e você, só que nessa que eu conheci, você passa a ser o todo, né? Aquela história, você se perde como um indivíduo. É o domicílio dos mortos, governados pela deusa Hel. Nele ficam amontoados todos aqueles que morreram sem glória em campo de batalha, que morreram de doença ou mesmo de velhice. E também um plano onde o silêncio e certa inércia predominam, mas as almas vêm para o réu repousar e esperar pelo dia de renascer. Veja, então aqui eles vão renascer.
É reencarnacionista. Repousar. Eles falam dessa ponte, né, que é o caminho para chegar lá, que também é ajudado por uma deusa. Veja, você tem um deus, um guia, que leva você para o submundo. Esse renascer pode ser também a questão da ressurreição, né? Que as pessoas, pode ser também não só reencarnar, não sei, mas eu também vejo aí como uma forma de que a gente vê que as pessoas vão para o inferno, ficam lá o tempo necessário, depois do dia de juízo final, para que eles possam retornar, né, sendo Sim. através da ressurreição e continuar a viver. Aí eu não sei se tu saberia dizer se seria qual dos dois ou se pode ser os dois. Não sei. Se Ele é, fala se é uma esperar um dia ressurreição. de renascer. Eu acho que ele vai expurgar desse lugar aí, e depois que expurga, renasce. Aí ele fica sem saber se é Se é reencarnação reencarnação ou ou se se é é ressurreição. ressurreição. E outra coisa, tem aí repousar. Então quer dizer que eles não sofrem aí, né? Não. Todos vão para o mesmo lugar. E é aquela ideia que a gente tinha do céu melancólico, né? Bucólico, aquela coisa que você fica ali sem fazer nada durante muito tempo, ninguém sabe quanto, até o dia de você voltar, né? Para reencarnar. Eu acredito que seja reencarnação. Você vê esse conceito ali. Até os cristãos primitivos já tinham esse conceito de reencarnação, né? A gente aqui perdeu. A mitologia chinesa é horrorosa e que se mistura o Diu, é o inferno ou o reino dos mortos, vagamente baseado em conceitos budistas e crenças tradicionais chinesas sobre a vida após a morte, tem uma variedade e expansões e reinterpretações das duas. Quer dizer, é uma mistura de cultura popular e muita coisa que tem. Seria um labirinto subterrâneo com vários níveis e câmaras onde as almas estão enviadas após a morte, para se redimirem dos pecados que cometeram quando estavam vivas. Eu já vi esse conceito de pecado é muito ocidental, né? Então eu achei muito, assim, não deu tempo de pesquisar mais coisas, mas ou a pessoa não sabe muito bem o que está falando, ou então já se mistura aí os chineses depois da convivência com os ocidentes, né? Com os ocidentais. Porque eu acho que não tinha essa ideia de pecado como a gente tem. Para alguns falam de 4 tribunais, outros 10, outros ainda 18 tribunais do inferno, governado por juízes, que são os 10 yamas, é o Deus irado. Cada tribunal lida com um aspecto diferente da redenção e punição. A maioria das lendas afirma que os pecadores são submetidos a torturas horríveis até suas mortes, e logo após são restaurados ao seu estado original para que a tortura recomece. Alguém reconhece isso? De acordo com as ideias taoístas e budistas, é um purgatório que serve para punir e renovar espíritos em preparação para a reencarnação em sua próxima vida. Quer dizer, muito parecido com o nosso inferno cristão, né? Porque você vai ali sofrer, só que no cristianismo você não vai reencarnar, né? E aqui você morre de novo, né? Porque você está morto. Você sofre as torturas até você morrer e está ali pronta de novo para começar a tortura novamente. Então, a gente vê muito esse do inferno cristão e alguns outros, né? Essa ideia. Do espírito, esse morre de nós. É uma depuração do espírito, né? Ô Micheline, e quando ele fala aqui que tem as torturas e eles são restaurados depois para viver novamente aquelas torturas, não lembra muito, não dizem que os suicidas, eles passam por isso, né? Pois é, né? Eu estava falando até isso com o Ricardo, né? Tem coisas que a gente pensa, aí a gente começa a pensar no nosso umbral, né? Ou na nossa ideia, por exemplo, de suicidas, né? Que a gente vê o suicida passando por aquela morte e a sua consciência, né? De novo E aquilo, né? revivendo e passando. Só que aqui a gente vê a tortura física, né? O suicida, a nossa ideia desse sofrimento do suicida, por exemplo, é moral, né? É aquela culpa e aquele sofrimento e aquela angústia que leva a esse. E ali você está falando de uma tortura física mesmo, né? Eu acho que a diferença seria essa. Algo mais? Eles têm, o povo asiático, né, eles têm uma ideia bem diferente da nossa, né,
da morte e tal. Eu assisti uma série uma vez, mas assim, era uma série diferente, mas que falava sobre a vida após a morte, em como eles acreditavam, né? O Sim. pessoal. Oi? Não, fala. Ah, sim. Eu queria ver. E aí, eles acreditam, né, também não na reencarnação, mas, por exemplo, nos espíritos viverem no mundo ainda que os encarnados vivem, né? Inclusive, Uhum. existem pessoas, que aí seriam os médiums da gente, mas que são pessoas específicas que vêm e conversam com os espíritos, né? E que teoricamente, essas pessoas são superiores a eles ali. Eles têm como os médiums, que a gente que tem essa ideia de médium, né? Eles não chamam de médium, é outro nome que eu não sei o que é. Mas que essas pessoas que podem fazer com que eles retornem ou não ao mundo dos vivos, né? Teoricamente. Então, com apetrechos e tal, que eles fazem a invocação dessas pessoas. Sim. E aí eles também têm a ideia de que precisa ser lembrado, né? As pessoas que morreram também precisam ser lembradas. Inclusive, os cemitérios são até um pouquinho diferentes. São meio que em caixa, assim. E aí eles botam foto. Não é o da gente que é no chão, assim. Não. Eles botam pra cima, né? Eles bem cultuam diferente. os antepassados. Eles fazem cultos. Eles colocam comida. A comida que o meu avô, que minha avó, que minha mãe gostava, eu coloco ali no dia que eu vou fazer o culto, como se ele fosse comer, mas é para ele receber aquilo, né? Ou se sentir feliz. Se for um bebê, eu vou levar uma mamadeira, uma criança, eu vou levar bombons, doces. Então, eles cultuam os antepassados como honra, né? Para você mostrar que você não esqueceu, né? Veja aí, que você respeita, não é? Que você aceita e tudo mais. E eles fazem, tem todo um ritual que é sagrado para eles e você vai passando de geração em geração esses rituais. Eles realmente é interessante que eles tenham esse... Veja, a gente vê, mais uma vez, a gente vê dos espíritos agora encarnados que fazem essa ponte, né? E a gente vê esses... A gente vê esses resquícios também de presente quando tem atualmente, né, o Dia dos Mortos aqui, finados. Aí a gente vê o túmulo da menina sem nome, né, com bonecas, brinquedos, ou então quando tem alguma tragédia, né, por exemplo, a creche recentemente, aí colocam bonequinhos, colocam confeitos, né, tudo em volta do local. E no interior também tem em algumas cidadezinhas o culto aos mortos no dia de finados, onde as pessoas passam o dia inteiro, né, no cemitério, conversando, colocam lá as cadeiras em volta das sepulturas e ficam até a noite. Cultuando os mortos, né? Conversando e tratando como se eles estivessem ali. Na mitologia japonesa e no shintoísmo, o Yomi é a palavra que denomina o mundo dos mortos. Suas saídas são guardadas por criaturas terríveis e é para onde os mortos vão apodrecer por tempo indefinido. Uma vez caída e alimentada pelo fogo ao centro de Yomi, a alma nunca mais poderá voltar para a terra dos vivos. Então eles têm a ideia de reencarnação, né? Só que alguns, não sei por que razão, eles são alimentados por esse fogo, eles não voltam mais. Aparenta ter uma continuação geográfica com o mundo dos vivos, não seria descrito como um inferno, mas onde todos os mortos seguem uma existência de escuridão, decadência e melancolia. Enfim, é um lugar triste, né? Não importando seu comportamento quando vivo. Após a chegada do budismo, passou a ser considerado também um dos infernos budistas no Japão. Então, é um conceito de local do mundo dos mortos, não é um local onde você vai sofrer, mas é um local, é como se você ficasse lá esquecido, não tem o que fazer, não tem para, né, indefinidamente, e até você reencarnar, né? Você pode voltar para o mundo dos vivos. E depois, com o budismo, é que ele passou a ser considerado um inferno. Não diz a regra disso. Como funciona, como é que funciona. Né? Não, Gente, a gente para aqui para vocês conversarem, porque aqui eu ia falar da mitologia grega, que já é a mais conhecida para a gente, né? Mas aí a gente tem
meia horinha para conversar. Então a gente está conversando. Então bora falar um pouquinho da mitologia grega. E quem quiser ir conversando pode conversar, porque essa é a que a gente conhece mais e essa é a que a gente vai ver lá na frente. E os apóstolos, na época de Cristo, eles conversavam com os filósofos gregos, embora que eles não tivessem a capacidade filosófica dos gregos à época, e eles eram iletrados, inclusive, né? Eles começavam os gregos se encantaram com a moral, né, do cristianismo. Então, eles começaram a incorporar as ideias cristãs nas filosofias. Por isso que a gente tem tão forte a mitologia grega. Então, é comum pensar no submundo grego como uma versão do inferno cristão. E, de fato, o termo Hades tem sido historicamente usado como sinônimo educado de inferno. A gente vai ver que a tradução da Bíblia para o grego, do grego para o latim, a gente vai ver muito essa confusão do Hades como sendo o mundo dos mortos, e a gente, na Bíblia cristã, vai falar de inferno. E eles não estão se referindo ao inferno, eles estão se referindo apenas ao submundo ou ao mundo dos mortos, simplesmente aquele local onde a pessoa vai depois que morreu. Mas Hades era Deus também? Também era Deus. No grego, Hades era o local, era o submundo, mas também era o nome do Deus. Era igual, o mesmo nome. Como Plutão. Plutão já é romano, né? É um Deus que criou o planeta. Mas não é romano? Plutão, Hades é grego, né? Aí Plutão é o inferno, Não, Plutão é o Satã dos pagãos. Satanás. mas atualmente Plutão é um Planeta. Hoje é um planeta. É um planeta que existe, né? Nem mais um Dizem que planeta. nem mais pode ser considerado, né? Mas dizem que tá lá no. É um mundo presídio. É o Seria Plutão? o início de um inferno? Plutão. Eu acho que não, né? É lá que tentação, né? É lá que Hitler tá. E vários outros Dizem que assassinos. Ou seja, é um planeta muito mal habitado. No Céu e Inferno ele fala que convencionou chamar o inferno no centro da Terra, mas tem uma linha que diz que é um planeta, o inferno é um planeta. Na obra ele diz isso, que pode ser um planeta. Não existe assim um consenso. É aquela coisa, acredito porque eu estou mandando você acreditar. Uhum. Mas se é dentro da Terra ou se é um planeta, não importa. O importa é que existe. Para eles era isso. Aceite e acabou. É coisa daquela, né, alta compadecida. Não sei como é, eu sei que é assim. Então aceite. é um lugar material. Quer dizer que no Céu e Inferno fala que pode se haver um planeta que foi um inferno. Ele fala, na obra ele fala para os cristãos. Não precisa de microfone, não. Para os cristãos, não. Para os cristãos, principalmente para a Igreja Católica da época, ela acreditava que o inferno, uma linha deles acreditava que era no interior da Terra. Uma outra linha acreditava que seria um planeta onde era o inferno. Mas a gente não tem um consenso, não existe por quê. É porque eu acho que é assim. Você acha que é um planeta, eu acho que é o centro da Terra. Não tem importância. O importante é que o inferno geográfico, material, existe dessa forma. Você quer acreditar do seu jeito, eu acredito do meu. Não tinha raciocínio, né? Mas lembra que isso é falando sobre o esboço do inferno cristão, mas que não é o que o cristianismo trata como. Não, eu não confundo isso, né? A gente está falando aqui de conceitos. Mas lá em cima, quando o vulcão joga aquela lava, pronto. A gente está falando aqui de conceitos, de ideias, né, de várias civilizações, para chegar ao inferno cristão e depois a gente vir falar do espiritismo, né? Porque nada dessas ideias são o que o espiritismo professa, né? O que a gente explica. É um passeio na história que a gente... É só para a gente entender por que a gente hoje pensa no inferno desse jeito, né? Então, para a gente não cair com um elefante assim no meio da sala, aí a gente diz de onde veio esse elefante, né? E desde a infância, né, nós somos ensinados que o inferno é abaixo, e você errou, pecou, vai para o inferno, vai morrer queimado no inferno. A história sempre foi essa, né? E as ideias de um ser ruim, um Deus que vive ali no inferno cuidando, né? Então a gente vê que toda a civilização tem essas ideias do mundo para onde os mortos vão, né? Sempre se pensou isso. Se a gente morreu, vai para onde, né? Fazer o quê? O que é que tem lá, né?
se esse mundo, esse contato, essa troca de informações. Então, o submundo grego abrangia toda a vida após a morte. Tudo que era o Hades, né? Tudo que existia depois que você morreu. Contendo o céu, tanto o céu quanto o inferno, onde os justos podiam ser esbanjados e os indignos punidos. Os antigos gregos acreditavam que depois de uma pessoa morria, seu espírito ia para o submundo e habitava por toda a eternidade nas profundezas da terra. O submundo era o reino de Hades e sua esposa Perséfone. Dependendo de como uma pessoa viveu sua vida, ela pode ou não experimentar uma punição sem fim no Hades. Todas as almas boas ou más eram destinadas ao reino de Hades. Então não importa se você fosse bom, se você fosse mal, você ia para o submundo, né? Lembrando que essa ideia é diferente do inferno que a gente tem hoje. Hades é o submundo, como a gente viu em outros ali, onde existe o céu, onde existe o inferno. Agora ele condiciona, dependendo como a pessoa viveu, né? Pode sofrer ou não punição, né? Isso, Então já tem uma distinção aí, né? tem. Uma lei de causa e efeito. Isso, quando você entra no mundo grego, você entra no mundo grego exatamente como havia deixado o mundo, acima. Portanto, guerreiros que experimentaram mortes horríveis em batalha permanecem eternamente salpicados de sangue, e aqueles que tiveram uma morte pacífica permanecem em paz, como acima, como abaixo. Essa é a tradução. Isso foi meu filho que fez, tá vendo? A tradução do inglês. Aí vem como acima, como abaixo. Então, como você viveu no mundo, você vai viver no submundo, né? Se fez coisa boa, vai para o céu. Se fez coisa ruim, vai para o inferno, que é abaixo. Não. O submundo, ele tem divisões. É como se fossem cidades diferentes. Sim, se você for bom, você vai para um local. Se você for ruim, você vai para outro. Foi bom, vai para Camaragibe. Foi ruim, vai para outro local mais distante. Mas quando ele fala aí, Micheline, em morte pacífica, como seria isso para eles assim? Morreu de doença. Você morreu de velhice, de uma doença. Ah, certo, né? certo. Você não envelhece, na verdade, sua aparência, sua altura, seu peso ficam exatamente como você era na vida, como você morreu, né? A vida após a morte no submundo era realmente bastante mundana. Todos os status sociais e posições políticas eram removidos e ninguém era capaz de usar suas vidas anteriores a seu favor. Então a gente até vê naquela historinha do céu e inferno, né? Que os reis estão ali, ele não consegue usar a condição dele de rei para se favorecer, né? Não. Ele perde a seus cargos que teve, exatamente. A jornada para o inferno, não, para o Hades. A gente vê o barqueiro, né? Levando os mortos. É um funcionário. Após a morte, uma alma era conduzida por Hermes perto da entrada do submundo, onde uma balsa esperava para carregá-la através do Acheron ou Styx. Caronte era quem remava essa barca, né? O barqueiro encarregado de levar as almas dos mortos para o submundo propriamente dito. Então Hermes levava você até o rio e Caronte levava você ao submundo. Somente aqueles que podiam pagar a passagem com moedas colocadas nos olhos ou debaixo da língua, quando enterrados, tinham passagem. O resto permanece preso entre dois mundos. O que a gente tem aí de comparação, hein? Com a Igreja Católica, com as... Com os egípcios, né, também. Que Os egípcios. Os egípcios acreditavam que você tinha que levar alguma coisa, né? Então, eles eram enterrados nos túmulos, naqueles caixões, sarcófagos, enfim, que com várias coisas pessoais, senão você ia para o submundo sem nada, né? Pobre. Aí então você tinha que levar suas coisas. Então nessa gravura, esses estômagos que dá água deve ser os que não tinham dinheiro. Que não tinha dinheiro para passar para o submundo. Ele não diz desse limbo onde é que eles ficam, né? Onde é que ficam esses que não têm dinheiro? Ficam perturbando os vivos? Ou ficam ali, né? No mundo, no rio, no caminho? Em algum lugar eles têm que ficar, né? Porque você não desaparece. É. Após o passeio do barco, é um passeio, vê? As almas entravam pelos portões do submundo. Os portões eram guardados pelo cão de várias cabeças, que permitia que todos entrassem, mas ninguém saísse, né? Os juízes eram almas, então compareciam perante um painel. As almas iam, né? Um painel de 3 juízes: Radamantos, Minos e
aecos, que proferiam sentenças com base nos atos dos mortais durante suas vidas anteriores. A maioria das almas parece ter acabado na zona neutra, os prados asfódelos, para o bem ou para o mal, outros seriam escolhidos para o tratamento especial. A gente vê, como o Rose falou na aula passada, que você começa a ver ali sentenças individuais, né? Você faz a sua punição ser individual. Não é como aquele que você vai para um local onde está todo mundo passando, sofrendo pelas mesmas coisas, né? A gente viu ali uns que ficam no local num local triste, num local escuro, num local, né, apodrecendo. Não importa o que você fez, coisa boa, coisa ruim, né? E aqui você já começa a ter um juiz para julgar o que você fez. Um não, três juízes. Onde é que fica o submundo? Escondido nas entranhas da terra. Submundo grego, né? Um lugar sem sol para onde iam as almas daqueles que morriam após a morte, lógico. Regado pelas correntes de 5 rios. 5 rios, né? Esses são os nomes dos rios, gente. Quem quiser ler grego. O submundo foi dividido em pelo menos 3 regiões. O Tártaro, reservado para os piores transgressores. É o que a gente identifica como inferno, né? Muita gente fala que o Tártaro é o inferno. Os Campos Elíseos, onde apenas os mais excelentes homens moravam, no nosso céu. Esses campos de luto, que nem todos referem-se a ele, né? Normalmente eles falam só dos 3. E os prados asfódelos, se a gente tiver. Para as almas da maioria das pessoas. Se a gente não tiver cuidado com esse afeto. Os rios, gente. Nesse pensamento aí é como se fosse o inferno, o céu e o purgatório, né? Tem uma... Se puder Isso. ligar, faz essa ligação com... Essas divisões. Veja como a gente vai trazer depois essas ideias para o cristianismo. Porque o cristianismo não nasceu do nada, né? Ele vem lá do céu e tudo mais. Pegaram as ideias do Cristo, misturaram com isso aí, dessa salada que não dá nada com nada. São 5 rios que levam aqui ao inferno, Quem está falando? Então os campos elíseos eram dentro do Hades. Dentro do Hades. O Hades era o submundo, né? O local onde todo mundo que morreu vai. E lá, dependendo se você foi bom, se você foi ruim, é que você vai para locais diferentes. Mas os Campos Elíseos é dentro do Hades. Acho que eu confundi, eu estava com pensamento no... Onde é que os deuses moravam mesmo? Era no Olimpo. Olímpos. Os deuses gregos, né? Romanos. Gregos? Gregos. Porque eles, os irmãos, né? Brigaram, foi aquela confusão danada e depois dividiram, né? Dividiram a herança, O patrimônio. mundo dos deuses fica sob o comando de um, o submundo, né, que é o mundo dos mortos, fica com outro, e do mar, né, fica com outro. Eles dividiram de 3 o mundo. Existem 5 reis. A gente vai fazer uma aula só sobre mitologia grega, né? Os 5 rios, veja, são rios infernais, né? O rio da desgraça, o lago pantanoso, que flui através do Hades, o rio da lamentação, o rio do fogo, frequentemente referido a chamas, né? Das piras funerárias, o inquebrantável, pelo qual os deuses faziam votos, o rio do esquecimento, que traz o esquecimento a quem bebe de sua água. Pode-se facilmente imaginar que os mortos seriam privados de suas memórias bebendo do Létis. Para aqueles que acreditam na reencarnação, um gole subsequente de Létis poderia explicar por que as almas que renasceram em corpos terrestres não se lembram de nada de suas encarnações anteriores. Daí porque foi chamado Rio do Esquecimento. Aí a gente traz isso para nós, né? A nossa ideia do espiritismo. Bebe a água para reencarnar, esquece. A gente tem que ter uma causa física para isso, né? Você vai lá beber daquela água, quando você vai reencarnar e você não lembra das coisas, né? Mas não lembra dos mundos anteriores. O caminho para o resfriado leva a 5 rios infernais. No caso, aí o barqueiro, de acordo com as obras do falecido, vai levar para
um desses rios, que é onde vai estar o... Eu acho que você tem 5 caminhos para chegar lá, 5 rios. Então você tem lá os... Deixa eu ver se aqui no outro tem os rios. Você tem lá esses rios dentro, né, no Hades, onde vai levar para locais diferentes. Porque eu acredito que o barqueiro não saiba o que você fez de bom e de ruim para levar. Nos egípcios, você já faz a divisão, né? Você já faz aquele peso da pena com o seu coração, para você saber se você foi bom, se você foi ruim. Já quando você vai ser levado para algum lugar. Aqui, ele não diz que ele vai ser julgado pelos juízes lá no Hades? Mas nesse inteirinho, que tem 5 rios aí para se chegar ao Hades, né? Enfim, eu acho que é o barqueiro que escolhe um deles de acordo com o que Para onde a você pessoa vai, né? fez, O não caminho sei. para o reino de Hades leva 5 rios infernais. A não ser que ele saiba, né? Para onde vai, cada um já vai jogando. Se não chega lá, é quem tu fica. Ele deve saber tudo também Ou já. passa por eles todos, Passa né? por eles todos. Pode ser. Tá. Eu já entendi que o rio era depois do reino de Hades. Mas está dizendo Para chegar lá. que leva Leva Para o 5 reino de rios. Hades. o caminho que leva para o reino. Você O passa caminho por, para o reino por leva esses assim. rios. Leva a 5 rios infernais. Mas é como ela falou, leva, pode ser passando um por um, né, até chegar Veja ao... que normalmente eles falam de 3 regiões. O Tártaro era a região mais profunda do submundo, um lugar onde uma bigorna levaria 9 dias para chegar, se caísse do resto do mundo. O Tártaro é a região do submundo normalmente associada ao inferno, e era a área onde o castigo e a prisão eram realizados. Como tal, era a localização normal dos titãs aprisionados, Tântalo, Ixion e Sísifo. Os prados asfódelos era a região do submundo onde a maioria dos mortos iria acabar, pois era a região da indiferença, onde acabariam aqueles que não viveram em vida excessivamente boa nem excessivamente ruim. Tendo bebido o rio Lete, o falecido localizado aqui esqueceria suas vidas anteriores, mas passaria a eternidade em uma cinza de inconsciência. Então, se você ficasse ali, se você não fosse reencarnar, você iria ficar esquecido. Isso é uma tortura também, né? Você não lembrar de nada. Os Campos Elíseos era a região onde os mortais deveriam aspirar. Elysium era o lar do herói e a região do mundo mais intimamente associada ao paraíso. Os habitantes dali passariam uma eternidade de prazer, livres de trabalho e conflitos. Aí o Tártaro. Na Ilíada, Zeus afirma que o Tártaro está tão abaixo do Hades quanto o céu está acima da terra, e que é o abismo mais profundo da terra, cujos portões são de ferro e o limiar de bronze. Originalmente a masmorra dos rebeldes contra a ordem divina. O Tártaro acabou por abrigar o pior dos perpetradores, destinado aqui a suportar eternamente punições adequadas a seus crimes terrenos. Alguns dos habitantes mais famosos do Tártaro foram Sísifo, Tântalo, Ixion e Títios. A gente viu também, né, que o Rose falou de das punições, onde você vai lá sofrer no Tártaro, é o que a gente associa ao inferno, porque você vai lá para sofrer mesmo, né, ser punido por coisas que você fez. O Campos de Lutos é um local onde muita gente não fala, mas, né, segundo a Eneida, os Campos de Lutos são reservados para as almas daqueles a quem o amor implacável destruiu. Meu Deus do céu! Que romântico! Aqui eles vagueiam por caminhos invisíveis ou na escuridão do bosque de murtas escuras. Nem mesmo na morte eles esqueceram suas tristezas de outrora. Curiosamente, quase todos os habitantes dos campos mencionados por Virgílio são mulheres. Fedra por... Certo. Pronto. Mitologia que vem Não vai ficar boa, agora não vai misturado. Os prados asfódelos não sabemos muito sobre eles, poderia ter sido um reino de total neutralidade, mas sabemos que é lá que Odisseu encontra, que é o Ulisses, né? Odisseu é Ulisses, é isso, né? Encontra a sombra de Aquiles na Odisseia de Homero. Não te aflijas por estares morto, Aquiles, diz Odisseu a ele, apontando para o grande herói
que ele é abençoado por governar poderosamente entre os mortos desta região. Se eu pudesse escolher, responde Aquiles, de forma memorável, eu preferiria ser um servo pago na casa de um homem pobre e estar acima do solo do que o rei dos reis entre os mortos. Quer dizer, ele preferia estar vivo, né? Não aí. Então, eles não têm muito conhecimento sobre esses prados. E os Campos Elíseos, que se fala muito, né? Eram considerados um paraíso na mitologia grega. As almas enviadas para aquele lugar não tinham trabalho, um lugar de bem-aventurança, onde residem os heróis mortos puros e virtuosos e os deuses. Normalmente, aqueles que estão relacionados com os deuses também foram admitidos. As almas com acesso às ilhas de bênçãos no reino da Elisão teriam a opção de escolher se preferem renascer na existência terrena ou permanecer nos Campos Elíseos para sempre. Se uma alma renascesse 3 vezes e alcançasse o Elísio, todas as 3 vezes ela seria enviada para as ilhas da bênção para viver no paraíso eterno. Então aqui ele começa a falar, a gente vem falar de bênçãos, né, do reino, opção de escolher se preferem renascer. A gente sabe que a gente não tem essa opção, né? De a gente reencarnar ou não, de ficar eternamente na cidade ou no mundo feliz ou não sei o quê, a não ser que a gente já esteja lá, né? Não precisa mais reencarnar. Mas até isso, a gente tem que fazer esse trabalho, né? Ele relaciona o não trabalhar com o paraíso. Com o paraíso, é. Eu acho que o trabalho é um castigo. Mas aí, se você quiser ir para um lugar melhor, você teria que renascer 3 vezes, aí iria para a Ilha da Bênção, que é o supra-sumo do mundo superior. Do mundo superior. É uma lei de progresso já. Os juízes do submundo, né? Ele diz aí Adamantos, Minos e Aecos, julgam as ações dos mortos envolvidos principalmente na criação das leis do submundo pelas quais os mortos devem obedecer. Esses 3 juízes, né? Eles criam as leis lá do submundo. São ex-reis de Creta, que direcionam as almas para o círculo apropriado do submundo, com base na sua vida no mundo dos vivos. Eles concederam uma sentença aos mortos, enviando os ímpios para um tormento eterno no Tártaro, e os justos para um lugar sagrado chamado Campos Elíseos. A gente vê isso, né? O juiz do mundo submundo. Eles eram reis de Creta. O resultado dos julgamentos, né? Aqueles indivíduos que viveram uma vida heróica passariam a eternidade nos Campos Elíseos. Aquelas almas falecidas que viveram uma vida ruim ou que irritaram os deuses, a gente vê muito isso, né? Provavelmente passariam a eternidade no Tártaro, que é o inferno do submundo. E o terceiro destino possível para aqueles que viveram uma vida indiferente, nem boa nem má, provavelmente seria encontrada nos prados asfódelos, uma região cinzenta do nada. A natureza religiosa da Grécia Antiga visava, portanto, garantir que as pessoas tivessem uma vida heróica e não indiferente. A gente sabe que a gente não pode viver indiferente, né? Se você não fizer, a gente estava até estudando isso ontem, né? Se você não fizer nada, não basta não fazer o mal, né? Você precisa fazer o bem. A permissão para entrar no submundo era um privilégio, não era dada a todos. As almas cujos corpos receberam rituais funerários adequados e tiveram uma moeda colocada em seus olhos ou lábios, tinham certeza de alcançar os portões do Hades. Terminado o ritual, as almas eram levadas à entrada do submundo pelo deus Hermes. Veja que não é um mero funcionário. Não, Caronte que era funcionário. Onde esperava o Caronte, o velho barqueiro do submundo. Levaria as almas através dos rios, do rio Áquero, até a outra margem, onde ficam os portões adamantinos do Tártaro. No entanto, nem todas as almas foram autorizadas a embarcar. Somente as almas que passassem, né, o dinheiro que foi colocado em ambos os olhos em seu enterro. E que foram totalmente enterrados, foram permitidos nos portões de Tártaro, né? Quem não tivesse moeda para pagar, vagaria eternamente no submundo, entre o submundo e o mundo dos vivos. De guarda do portão está Cérbaros, o cão de cauda de dragão e 3 cabeças, que dava as boas-vindas horríveis aos recém-chegados, permitindo que todos os espíritos entrassem, mas nenhum saísse, né? Nenhuma alma tinha permissão para deixar o domínio de seu mestre e senhor. A gente vê aquelas histórias dos que vão lá, né, no submundo, aqueles heróis que vão lá e para conseguir sair é um sacrifício, né?
Isso é um mapa, gente, do submundo que Hoje só Deus sabe. Hoje a gente tem esse mapa, eles não tinham na época. Olha o jeito. Bom, é só seguir o mapa que Não sabe como chegar lá, né? De acordo com Homero, o submundo estava localizado além do rio Oceano, que circunda a Terra. Então existia um rio, né, em volta da Terra chamado Oceano. Em alguns outros autores informam que havia alguns lugares dentro do mundo conhecido, que alguém poderia usar como portais para entrar no submundo, né? Uma caverna perto da cidade de Tenaros. São vários lugares onde a gente vê essas entradas para o submundo. Eu vou passar aqui, ó, vulcão, lago vulcânico. Eu vou passar aqui porque é muita coisa e a gente já está terminando. Alguém desejaria entrar no submundo? A gente não viu que eles podem ter que ter uma missão, falar com algum morto, alguma coisa assim, né? Normalmente era isso, eram pessoas vivas que queriam ir ao mundo dos mortos para resgatar alguém, né? Tem várias histórias nesse sentido. A entrada hoje, Hércules enfrentando Cérbero e Orfeu saindo do submundo. São contos e histórias gregas. O lago sem fundo, Nossa Senhora, e Hércules enfrentando a Hidra. Eu, do jeito que tenho medo de água, esse lago sem fundo, tem horrores. Aqui, uma representação da caverna de Caronte, nas margens do lago, no sul da Itália. A imagem mostra um grupo de homens conduzindo um cachorro até a boca da caverna para testar sua segurança antes de entrarem. O cachorro, de fato, morre com o gás carbônico quente que enche a caverna. Plumas de fumaça dos restos de um edifício romano rotulado como fogão de Saint-Germain. Esse aqui, né? Gente, é muita história. Então, o que é que a gente vê aqui? O reino cristão é um lugar de tortura eterna e sofrimento, que a gente vai ver ainda sobre isso, né? Sofrimento especificamente é reservado para os condenados e pecadores, impenitentes, e que tem um governante, um anjo caído, que é o epítome do mal e contém um lago de fogo. No submundo grego haviam várias seções baseadas em diferentes conjuntos de mortais que são julgados ao entrar de acordo com seus atos na vida. O submundo é onde não apenas um conjunto específico, mas basicamente quase todos os mortais seriam enviados depois de passarem para o outro lado. Aí a gente vê que são aqueles mortais que têm dinheiro para passar, né? Porque senão ele fica no meio termo. O submundo tinha dois, nenhum governante temido, Hades e sua sobrinha esposa Perséfone. Nem Hades nem Perséfone eram maus, mas temidos pelos gregos por seus papéis como Senhor e Senhora dos mortos. Hades era considerado severo e frio, mas justo e igual no tratamento de seus súditos, que se importavam muito pouco com os acontecimentos do mundo exterior e que protegia sua esposa. Ao contrário de Satã, né, ou do demônio que vem aqui atrás da gente, que vem tentar, né, para que as pessoas façam, e que muitas vezes a gente vê representado como aquele que quer acabar o mundo, né? Que quer dominar, que quer não sei o quê. Eles estão lá no submundo, eles não querem nem saber o que está acontecendo no mundo, né? Eles estão ali, a administração do submundo é deles e é o que importa para eles. Ele não era um anjo caído, ele nasceu um Deus e recebeu o submundo para governar, no sorteio entre ele e seus irmãos. Perséfone era a majestosa rainha do mundo abaixo e a deusa da primavera, sendo filha da deusa da colheita, Deméter, e Zeus, o rei dos deuses. Perséfone passava metade do ano visitando a mãe, acordo que fez com Hades. Então parece que era na primavera e na primavera e no verão. A minha ia sozinha, ele não queria visitar a sogra. Gente, obrigado por participar. Foi muito boa a contribuição de todo mundo, porque a gente vai fazendo esse link com o que a gente está tentando entender. E na próxima aula a gente fala especificamente do inferno cristão, tá, gente? Eu abusei muito hoje, né, com os Que inclusive é 10 mil vezes pior do que o inferno pagão, né? A igreja conseguiu fazer ele terrível. Nada que é tão ruim que não possa piorar, eles conseguiram. Mas tá bom, gente. Vamos agradecer a Micheline aí, que ela hoje puxou os cabelos para fazer essa aula bravamente. Espero trouxe aí pra gente. Tá bom, gente? O sonho ajudou, né?
o sonho, que passou uma noite no inferno lá. Foi no barquinho. Foi no barquinho. Vamos agradecer, gente. Vamos agradecer a oportunidade, o estudo. Vamos pedir para a nossa companheira Tereza, vai fazer a prece de agradecimento. Senhor Deus, Mestre amado Jesus, agradecemos mais uma vez estarmos aqui presentes, com mais esse banquete de informações, com mais alimentos para a nossa alma. Que nós possamos agora voltar aos nossos lares, plenos da Tua paz e da Tua proteção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Com essas palavras, devolvo a Ricardo para finalizar os nossos trabalhos. Paz, luz e harmonia para todos.